Boa noite. Eu estou me adiantando porque ontem foi aniversário da desencarnação da fundadora desta casa, a doutora Elza Mazaneto Machado, ela com o esposo dela, o doutor Paulo Toledo Machado. Ela faleceu primeiro, depois fui ele. O doutor Paulo, para quem não conhece, ele é neto de espíritas. Ele morreu com 92 anos. Então, significa que o pai dele, o avô dele, tomaram conhecimento do espiritismo no final do século XIX. E o pai dele é Américo Bairral. Eles construíram nos anos 20 um hospital psiquiátrico na cidade de Itapira para poder abrigar os loucos, que é como eram conhecidos familiares quando a pessoa tinha uma doença psiquiátrica, eles abandonavam na rua. Então, por isso que nós estamos também homenageando o Dr. Paulo. Eles construíram tudo isso daqui e receberam de uma família ligada na época a Anália Franco, que também era espírita. Anália Franco, que hoje tem shopping com o nome dela, tem bairro, foi uma grande benfeitora espírita que também acolhia mães solteiras, que eram expulsas de casa naquela época, os filhos de ex-escravos. Então, essa é a Anália Franco, que hoje merece realmente ser homenageada com um bairro. E essa família se ligaram a ela, ao ideal espírita dela. Essa família, eles eram ali, em Budas Artes era uma fazenda. Essa fazenda pertencia a essa família. Então, essa família preparou o casal aqui e passou para eles. Eles desencarnaram, mas antes passaram para a Federação Espírita Brasileira, sediada no Rio de Janeiro, primeiramente no Rio, em 1884, depois Brasília, a partir dos final dos anos 60, início dos anos 70. A Federação é a casa matre do Espiritismo, é a mais antiga e onde abrigou-se Chico Xavier com sua obra. Então, nada é por acaso. Quando foi para os fundadores dessa casa, que eles receberam lá atrás, nos anos 50, eles sabiam que um dia iam desencarnar, então eles escolheram a federação. Que a gente sabe que a federação vai continuar, aconteça o que acontecer, pode fechar a casa espírita, pode aumentar o número de espíritas, mas a FEB sempre vai existir. Hoje ela tem cerca de 700 títulos, inclusive os livros de Chico Xavier. Ela lançou 86 livros, 82 livros, outras editoras lançaram livros do Chico. Chico doava para que essas editoras continuassem divulgando o espiritismo, mas eles pararam de divulgar. Fizeram edições, ficaram velhos, né? Os filhos não continuaram e eles pararam. Então, a federação está absorvendo esses livros do Chico. Hoje em dia, a Federação Espírita Brasileira já tem mais de 230 livros de Chico Xavier. Era 80 e pouco, passou para 230. E uma novidade que eu vou passar para vocês. A semana que vem nós já vamos ter aqui uma livraria. A Federação está montando aqui ao lado, onde era a nossa casa, uma distribuidora de livros da FEB. Então, nós vamos ter aqui todos os livros que ela lança, os livros de Chico, alguns de Divaldo que ela publicou,
Então, essa é a nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Semana que vem o passe vai ser nessa parte de cá, porque lá vai ficar as estantes com os livros. E é só isso. Tá bom? Muito obrigado, viu? Então, que a doutora Elza receba Eles se conheceram, o casal daqui, doutora Elza e doutor... Era um casal de advogado aqui da Lapa. Eles se conheceram em 47, no primeiro encontro da Juventude Espírita no Rio de Janeiro. 47. Deixa eu só sair de cena, tá bom? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou passar alguns recadinhos, tem carinhas novas por aqui, primeira vez que estão vindo, né? O funcionamento da casa, e como o Oceano já disse, é uma casa que tem bastante atividade. Na terça a gente tem a palestra, depois a gente tem os passes, tá? Mas tem grupos de estudo também em outros dias durante a semana. Aí, se vocês precisarem de informação, vocês procuram a Aline, me procura o Oceano, a gente passa informação sobre os grupos de estudo, tá? Recadinhos importantes. A gente recebe doações de roupa, utensílios do lar que não estejam mais em uso, roupa de cama, roupa de banho, roupa infantil, roupa masculina falta bastante, porque uma vez por mês, no último sábado do mês, a gente entrega a cesta básica para mais ou menos 70 famílias. E eles vêm nesse brechó que tem aqui no fundo e é doado, não é vendido. Então eles vêm, eles escolhem, eles experimentam e é uma maneira de a gente auxiliar essas famílias também, tá? Então se vocês tiverem interesse, tiverem coisas em casa que possam doar, a gente agradece. Vou pedir para o celular ficar ou desligado ou em modo avião, para evitar de tocar, para evitar de disparar alarme, né? E aí vamos tentar manter a concentração. Sempre que a gente adentrar a casa, mantém oração, tem uns livros ali na entrada do lado da porta, se quiserem pegar para fazer uma leitura de ambientação, fiquem à vontade, tá? Eu vou começar fazendo a leitura, depois a gente faz a prece, e aí eu passo a palavra para o nosso palestrante. O livro do Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida. Esse livro é um dos que eu gosto também. Eu gosto bastante do Chico. E ele tem bastante livrinhos bons. Item 30. O mundo e o mal. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Jesus é o Evangelho do João, item 17 a 15. Né? Capítulo 17, item 15. Nos centros religiosos há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria guarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Então vou morrer, vou para o paraíso. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando os nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então, esse foi o item 30 do nosso livrinho Caminho, Verdade e Vida. Vamos fazer a prece de abertura, então. Fechando os nossos olhos físicos, elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para estudarmos um pouco mais sobre a Sua doutrina. Pedimos
que os nossos anjos da guarda, que os mentores espirituais desta casa, que Dr. Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, que são mentores atuantes nos trabalhos espíritas, que nos auxiliem a cerrarmos os ouvidos aos barulhos externos, aos pensamentos que nos desviam e que possamos aproveitar a palestra de hoje. Que assim seja. Então agora eu vou convidar aqui o nosso amigo palestrante, o Alberto, que vai falar para a gente sobre o Consolador Prometido. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Queridos amigos, boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos juntos nessa noite fria, paulistana. O nosso carinho, o nosso abraço a todos, nossa reverência, especialmente a nossa federativa, que tutela nossas tarefas, e aos internautas que nos assistem, estendendo os nossos laços profundos de amor. Porque falar em Jesus nos remete imediatamente ao amor. E não podia ser diferente, como abrir alas da nossa fala, eu trago uma bela peça que veio pelas mãos de Moacir Camargo e da nossa Alzira Amui, sobrinha neta de Eurípides Barçanufo. Quero aprender a amar. Amar para ser amado. É preciso aprender a amar. Sentimento precioso fica guardado. Jesus veio nos ensinar o amor. A caridade promove o trabalho. A verdade nos esclarece. A ação nos fortalece. É preciso aprender a amar, porque o amor nasce no pensamento, cresce pelos sentimentos, mora, reside no coração. Não basta só dele falar, é preciso conhecê-lo, despertá-lo, vivê-lo. Ninguém ama sem ser amado. Quero amar alguém, quero me entregar ao irmão. Assim tenho aprendido, porque perdoar é transformar. Quero sair de mim, sentir a vibração do outro. Quero me expandir, ser feliz amando. Que amor difícil é esse? Parece-me quase impossível. Amor não tem dono, não tem lugar, não pertence a ninguém. Quanto mais o procuro, mais eu o encontro. E de repente eu percebi que ele só me traz alegria. Onde mora? No outro, no seu pensamento. Tem origem própria?
tem expansão crescente. Me ajude a amar. Me ensine a amar. Não quero sofrer solidão. Não quero viver só para mim. Apenas para mim. Quero aprender a amar. Me ensine a amar. Me ensine a sentir o amor que vive em ti, irmão. O meu amor é seu. O seu amor é meu também. Aprendemos que entre nós o amor é eterno bem. Só até aqui já basta. Relembrando Moacir Camargo, esse poeta do belo, do bem, não poderia ser diferente desse coração tão generoso poder expressar formas com ternuras tão profundas para falar de Jesus. O Consolador prometido, essa luz, esse farol que ilumina nossas vidas, como que se estivéssemos todos num grande túnel escuro e o Mestre se achegasse até nós com uma tocha, aclarando nossos pensamentos, para que finalmente a gente bote dentro da nossa cabeça o significado da construção do nosso eu na sua direção, com a integração do nosso eu com o divino. Já que estamos na casa de Chico, me lembrei hoje de um fato contado já algumas vezes por confrades nossos, que o Chico já estava muito velhinho naquela fase, já com o corpo sofrendo as doenças, mazelas físicas, e ele já nem podia ir mais ao centro. E, num certo momento, resolveram abrir as portas para que ele pudesse receber as pessoas que o procuravam, as milhares, porque as pessoas só queriam vê-lo, tocá-lo. Às vezes, uma palavra ou outra que podia trocar com ele. E aí o Chico aqueceu, disse que sim, que abrisse as portas. E as pessoas vinham nesse movimento, umas não falavam, só choravam. E aí, certa hora, o Chico se direcionou, disse assim ao Adelino da Silveira, nosso carinho a ele. Chico perguntou a ele: por que será que as pessoas me procuram? Eu não tenho mais nada para dar, nem meu corpo. Aí o Adelino conta aqui, dizer assim: pô, como é que eu vou falar qualquer resposta para esse homem? E aí veio no coração do Adelino dizer assim: ah, Chico, eu acho que eles têm saudade de Jesus. Nós temos saudade de Jesus. O nosso Mestre, que nos prometeu, através da fala do apóstolo amado, não por acaso, prometendo para nós que nos enviaria outro Consolador, nos esclarecendo tudo aquilo que ele já tinha dito e muito mais, de uma dinâmica mais profunda, relembrando Cristo, sua fala tão esquecida entre nós, tão mal compreendida, distorcida pelo nosso ego egoísta, mundano, materialista.
É o Espiritismo que traz esse Jesus de novo para o coração do povo, cumprindo a sua promessa, observando e ensinando todas as coisas, aquilo de mais profundo que toca a todos nós, irmãos em humanidade, abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, tirando figuras, alegorias, de uma forma clara, direta, levantando o véu que nós tapamos a nossa visão. Consolo. Essa palavra por si só já traz, o aconchego. Uma palavra muito interessante chamada acolhimento. A todos nós que sofremos. Porque todos temos dores profundas. Às vezes afivelamos um sorriso no rosto quando chegamos, mas nós mal sabemos, conseguimos imaginar o que vai dentro do coração do outro. Atribui, então, valida esse Consolador prometido através do Espírito de verdade, a que Kardec classifica a uma pleiade de espíritos de altíssima hierarquia, e o próprio Jesus, que se manifestara através deles, naquele quarto de Paris, com a presença de Kardec. Valida também e esclarece a questão das existências anteriores, significando que nesse abrindo e ampliando esse nosso olhar sobre a vida, nos esclarece que não somos só um corpo passando pela vida. Nós somos interexistentes. Esta não é absolutamente a nossa primeira estada na Terra. Nós estamos nessa viagem fazendo uso do passado que volta para o presente como causa justa, porque nós, como seres criados pelo divino, como centelhas divinas, damos de nós e receberemos de volta tudo quanto aquilo que eu der. E não tem endereço errado. Porque se eu sou centelha divina, eu sou parte do divino, eu estou emaranhado, junto, ligado, uns aos outros. E eu estou ligado nesse divino de profundidade, de raiz. E então, tudo que eu dou, eu recebo de volta como lição, como ensinamento. E o sofrimento, longe de qualquer medida de masoquismo, de culto à dor, não. Trata-se da validação e do entendimento sobre outra ótica, da validade do sofrimento como medida de avanço para o bem. Depurar na busca dessa tal felicidade a que todos aspiramos. Esclarece também sobre a questão da fé. Fé é uma coisa que às vezes a gente não consegue palpar, não é? Sempre é um tema muito abstrato, mas faz com que a gente reconheça, acredite do fundo do coração que somos ligados a essa força maior. E se essa força maior, esse divino, é todo bondade, amor,
prosperidade, luz. Será que esse Pai maior castiga, nos deseja o mal? Nós produzimos a nossa própria vida. Nós somos artífices de nós mesmos. Não somos vítimas de nós mesmos, da nossa invigilância. A fé inabalável no futuro, como certeza de que somos filhos do divino e caminhamos na direção da melhora. Precisamos, às vezes, de um castigo, da corrigenda, porque às vezes a gente é meio atrapalhado, muitas das vezes. Só que a fé, ela não duvida, ela não questiona. Eu aceito com resignação, com compreensão, não com submissão, sim, mas uma submissão a Deus numa postura ativa na direção do bem. Podendo ter dentro de nós uma perspectiva na direção da construção da felicidade no cotidiano. Porque geralmente a gente coloca a felicidade lá, longe. Depois comprar o carro, a casa, depois que conquistar tal coisa. A gente sempre coloca o senão, mas não nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas, no sorvete que se toma, no passeio na praça, na vinda no centro espírita. Essa felicidade, então, ela passa a ser um caminho que eu percorro do dia a dia. O Consolador faz com que a gente se aproprie, conheça as coisas, a esse cenário belíssimo. Esse planeta é uma joia. A natureza, nós estamos inseridos dentro dela. Às vezes a gente nem observa, vai fazer uma caminhada, como a gente fez outro dia, e aí você olha assim, de um matinho sai uma flor, uma beleza ali, que é a vida pujante. E a gente coloca tanto fora, tanto nas coisas, uma perspectiva que às vezes a gente não enxerga onde estamos. O divino, então, está nas nossas vidas, trazendo todos os dias a verdade. Jesus, quando nos envia essa doutrina veneranda, ilumina nossas vidas, tirando as trevas do nosso entendimento, diante dos nossos erros, enganos. Acima de tudo, existe o todo, o divino. Deus não está fora de nós, está dentro. Por isso Jesus lembrava-nos que o reino dos céus está dentro de nós. É a gente que colocou o Cristo fora de nós. Nas igrejas imensas, quando nós mesmos, construímos templos gigantescos, belíssimos, é verdade, expressões da beleza, da arte humana, mas que se a gente vai visitar, a gente percebe que está faltando alguma coisa, está faltando Jesus ali. O Consolador é a conexão da vida, expandindo nossa consciência, além do corpo, colocando nas nossas mãos que a chave que abre a porta da felicidade é a ajuda mútua, sem interesse, sem esperar nada em troca. Tranquilo, né?
colocando então a inteligência e as nossas capacidades humanas na direção do bem. Olha que beleza. E Jesus, de uma maneira traz a compaixão para conosco, diante das nossas misérias, das nossas fraquezas, das nossas pequenezes, picuinhas. Mesmo que a gente, reconhecendo em nós que a gente está num abismo, num buraco de erro, mas Ele estende a mão. Essa é a beleza do Evangelho. E lembrando que Evangelho, que Jesus é amor, Jesus nos coloca duas bandeiras belíssimas. O amor e a instrução. Não só a instrução mental, da inteligência, mas a instrução do coração. Sabendo que temos erros, enganos, dificuldades, mas que com essa luz, com essa tocha que Ele traz, dissipa, afasta essa escuridão profunda desse orgulho, dessa capa. Porque o nosso ego é assim, é como se fosse um abajur, né? Tem a lâmpada do abajur e a cúpula é o ego. Quanto mais escuro é o ego, menos luz passa, não é? Todos somos luz. Mas a gente gosta do meu. Me coloco nessa posição. Muito difícil. Embora essa doutrina seja belíssima, porque ela traz a ousadia de eu ter a coragem de me olhar diante do espelho e me reconhecer falho e capaz de superar com treino todos os dias. Jesus consagra e valida o choro, lava a alma, põe para fora, que diria um amigo meu, se você não abre o peito, o cirurgião vai te abrir. Invariavelmente. Então, validando esse choro que lava o sentimento, Ele espera de nós, nessa limpeza, que a gente coloque, pegue a vassoura e limpe, vá lavar esse interior nosso e use essa vassoura na direção do bem que eu posso fazer para o outro. Porque o outro sou eu também. E traça, então, um caminho para nós. No trabalho das mãos que fazemos, nós conseguimos o pão terrestre, o nosso cotidiano necessário. Vivemos na terra, precisamos, através dos nossos esforços, da nossa dedicação, a construção, né? E a obtenção do pão da vida que alimenta o corpo. Mas, como jardineiro divino, esse Jesus está presente todos os dias, semeando em nós as benesses do bem, do nosso reconhecimento, da nossa validação como falhos, mas como filhos de Deus no caminho do bem. Porque nada se perde do que fazemos. Dos nossos tropeços e nossos enganos, retiramos a nossa parte que nos cabe e a coragem para avançar. Carregamos fardos? Podemos carregar fardos. Frutos da nossa invigilância e da nossa momentânea incompreensão dos fatos. Mas, quando Jesus assim se intitula no Evangelho,
Eu sou o grande médico das almas. Venho trazer o remédio que há de curar nossas falhas, nossas dores. Acolhe fracos, sofredores, enfermos, teimosos, palestrantes espíritas. Até nós. E o grande apelo que o Espiritismo faz para todos nós, como a doutrina dos Espíritos que traz Jesus para o nosso cotidiano, leve, profundo, arrancar dos nossos corações, como um jardineiro faz com as ervas daninhas, tirar a impiedade, a mentira, o erro, chagas profundas. E como medicamento, o amor, a oração, que é a ação no bem, com a conexão com o divino na sustentação. Porque todos temos amores que cuidam de nós. Porque quando fazemos a viagem de volta para o corpo, quando nós fazemos, pensem o seguinte, quando a gente viaja, temos algum familiar, que seja alguém sente saudade de nós, não é? Quando viajamos, fazemos um passeio. Imagina voltar para a Terra, imagina a engrenagem profunda que tem quando nos conectamos para voltar. Os amores continuam do outro lado, velando, desejando o nosso bem. Consolo divino. Cada lágrima, cada dificuldade tem a sua beleza quando nós cumprimos o dever na direção do bem e conseguimos vencer a nós, não o outro, vencer a nós mesmos. Esse Jesus que é a grande revolução cultural, pulsante, profundo, elegante, traz para nós um estilo de vida fraterno, amoroso, tolerante. Acolhe o outro, acolhe a si, se inclui, lidando com diferenças, prevalecendo e respeitando as leis humanas necessárias. Já dizia Jesus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Trata com o mesmo carinho da criança ao doutor da lei, com a mesma justiça, o mesmo jeito doce. Traz para nós uma nova realidade, lembrando-nos que o reino dos céus está dentro. Só que a gente, desde a sua volta, a gente só colocou ele fora. Quando lembramos de João o Batista, nós só lembramos do batismo. Colocamos fora, e não o seu papel de precursor do mestre. O grande mestre supera preconceito de gênero, de cultura, de intelectualidade, seja o que seja, traz um cotidiano mais ousado, mais livre. Amai-vos, diz Jesus, com tolerância, com respeito, mas com o movimento do bem. Como fazendo bandeira à caridade, como o traje de gala do amor, que coloca em movimento esse ser, Jesus. Espiritismo em nós, exercitando o bem, para que a gente consiga
entender com profundidade o que escapa ao meu entendimento de expressar, e que por isso recordo de novo Moacir Camargo e Alzira, quando diz assim: quero aprender a amar. Amar para ser amado. É preciso aprender a amar, porque sentimento precioso fica guardado. Jesus veio nos ensinar o amor, e a caridade promove o trabalho. A verdade nos esclarece, mas a ação nos esclarece e nos fortalece. É preciso aprender a amar, porque amor nasce no pensamento, cresce pelos sentimentos, mora e reside no coração. Não basta só dele falar. É preciso conhecê-lo, despertá-lo, vivê-lo, porque ninguém ama sem ser amado. Quero amar alguém, quero me entregar ao irmão. Assim tenho aprendido que perdoar é transformar. Quero sair de mim, sentir a vibração do outro. Quero me expandir, ser feliz amando. Que amor difícil é esse? Parece-me quase impossível. O amor não tem dono, não tem lugar, não pertence a ninguém. Quanto mais o procuro, mais eu o encontro. De repente, eu percebi que ele só me traz alegria. Onde mora? No outro, no seu pensamento. Tem origem própria? Tem a expansão crescente. Me ajude a amar. Me ensine a amar. Não quero sofrer solidão. Não quero viver só para mim. Apenas para mim. Quero aprender a amar. Ensine a amar. Ensine a sentir o amor que vive em ti, irmão. O meu amor é seu. O seu amor é meu também. Aprendemos que entre nós, amor é eterno bem. Gratidão. Acho que o ambiente está bem propício, né? Obrigado pela palestra. Mais uma vez, eu fico encantado com as palestras dele. E aí eu convido, nessa vibração que a gente está, o Mário para ele conduzir as vibrações e a prece de encerramento, por favor. Queridos irmãos, vamos agora para as vibrações. É hora de doar nossos melhores sentimentos. Para isso, vamos preparar os nossos corpos, vamos ajustar nossa postura na cadeira e vamos serenar a nossa mente e encher nosso coração de amor, mentalizando uma energia das mais altas vibrações, da mais alta evolução espiritual, para que por meio, com o guia da espiritualidade maior, a gente possa direcionar essa energia para os locais que precisa. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Vamos vibrar pelas pessoas de grande decisão na Terra, de grande influência, que sejam guiados pelo amor,
pela caridade, pela fé, pela empatia. Vamos vibrar pelo nosso país. Vamos vibrar pelas pessoas que desencarnaram, pelos espíritos que precisam de apoio nesse momento. Vamos vibrar pelos familiares dos espíritos encarnados, que eles tenham todo o apoio do Mestre Jesus. Vamos agora fazer as vibrações para aquelas pessoas em enfermidade física, que estão precisando da nossa energia para se fortalecer. Vamos vibrar pelas pessoas em dificuldade psíquica, para que elas sejam orientadas e sejam guiadas para aliviar esse sofrimento. Vamos vibrar, pedir licença para vibrar pelos nossos amigos que estão precisando de energia, seja em dificuldades físicas, mentais, psicológicas, pelos nossos amigos próximos que estão precisando de ajuda nesse momento. Vamos vibrar pelos espíritos recém-chegados na Terra, recém-encarnados, que eles sejam fonte da nossa nova transformação moral aqui do planeta. Também vamos pedir licença para vibrar pelo nosso lar, pela nossa família e por nós mesmos. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez nesse dia para receber toda essa orientação de conhecimento, para fortalecer os que lutam nas provas, para inspirar os que governam, para iluminar os que ensinam e cuidam do próximo. Que possamos aprender a ser mais pacientes, humildes e mais caridosos, reconhecendo em cada irmão um companheiro de jornada. Auxilia-nos a transformar nossas dificuldades em lições e nossas dores em degraus para a nossa evolução. Permite, Senhor, sairmos daqui mais serenos, mais confiantes e mais dispostos a servir o bem nessa próxima semana. Que assim seja.